No nosso encontro de hoje, a ideia é então avançar um pouco mais aí no detalhamento dos nossos encontros, né? A gente se reúne semanalmente, né? Dedicamos 2 horas a essa atividade. E como foi comentado aí no nosso aquecimento hoje, às vezes a gente tem demandas de pessoas que gostariam de participar de mais de um encontro por semana. Isso é uma coisa que não é aconselhável, porque vai gerar uma sobrecarga de atividades. É só lembrar que uma das coisas que a gente se propõe a fazer é desenvolver o trabalho com metas, objetivos. E se você participa de mais de uma reunião dessas por semana, você vai ter muito mais lições de casa. Então, o que a gente recomenda é que, se houver necessidade de outras atividades, né, sejam utilizadas atividades complementares. A gente estava falando há pouco que nós começamos a desenvolver algumas, mas não necessariamente precisam ser feitas dentro do grupo. A segunda coisa que a gente precisa relembrar, nossos encontros têm 2 horas e a roda de partilha, ela corresponde à segunda parte da reunião, né? O gráfico aqui mostra a divisão do tempo, não precisa ser uma coisa assim cronometrada ao segundo, mas a gente procura que essa parte inicial da abertura, ela ocupe no máximo 1/3 da reunião e que depois as rodas de partilha, incluindo o retorno que nós vamos receber e as metas que cada um vai estabelecer, ocupem a parte principal da reunião em termos de duração. Ok? Nessa parte inicial, né, nós temos aí também uma série de atividades que a gente executa sempre na mesma sequência, né? Nós fazemos inicialmente uma acolhida, depois nos damos alguns recados sobre as atividades, como eventos que a gente vai desenvolvendo, né? Convites para palestras ou coisas do tipo. Depois nos dedicamos um tempo aí a explicar alguma parte da metodologia, né? Como nós estamos fazendo nesse momento. Na sequência, a gente dedica alguns minutos à espiritualidade, que tem duas partes, né? Uma parte aí com uma atividade liderada por algum voluntário, né? Fazer uma leitura, alguma outra atividade desse tipo. E concluímos com a oração da serenidade. Ao término da abertura, a gente se divide esse grupo maior em rodas de partilha. E esses tempos que estão indicados aí entre parênteses, né, são apenas indicativos, né, para que a gente tenha uma ideia aí de qual é a importância relativa que deve ser dado a cada um desses aspectos, mas obviamente podemos ter aí pequenas variações sem nenhuma dificuldade. Ok? Outra questão que é importante, nossos encontros, eles ocorrem sempre num formato que qualquer pessoa possa participar, né? Então, aqui no caso do ambiente virtual que nós estamos trabalhando aqui durante a pandemia, né? A gente precisa se comunicar com as pessoas para informar o endereço virtual da sala, mas nós não fazemos nenhum tipo de restrição sobre quem possa participar. Da mesma forma, né, no caso de reuniões em espaços físicos, a gente precisa tomar esse mesmo cuidado, né, que os encontros sempre ocorram dentro de espaços onde não haja esse tipo de limitação. Né? Só para dar um contra-exemplo, às vezes alguém fala assim, não, mas nós estamos começando aqui, será que eu posso fazer a reunião na minha casa? Eu ofereço aqui o salão da minha casa, né? O salão do meu prédio, e isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado para evitar, porque quando a gente usa um espaço privado, às vezes existem regras de acesso do condomínio,
é uma portaria que vai eventualmente dificultar o acesso de determinadas pessoas que provavelmente são as que mais precisem de participar de um de nossos encontros. Outra questão que se coloca muitas vezes é assim, quantas vezes eu devo participar de encontros como esses? E aí a gente precisa relembrar que quando a gente se propõe a modificar o nosso comportamento, isso é baseado inicialmente em mudanças de hábito. E criar novos hábitos, todo mundo sabe que é difícil. Não existe em nenhum livro de psicologia ou qualquer outra literatura científica que permita mudar de hábito em menos de 30, 40 dias, né? Então, essa é uma das razões pelas quais se sugere aí um número mínimo de participações, né, que vai servir não só para poder perceber as primeiras mudanças de hábito, mas para poder também compreender como é que funciona a dinâmica. Né? Só para dar exemplo das metas, né? Se a gente só vê uma vez, dá para saber como faz, mas não como avalia, nem que resultado teve e assim por diante. Do outro lado, é assim, nós temos pessoas que participam de forma continuada, ininterrupta, né, e acabam fazendo isso de forma regular ao longo de muitos anos. Né? Por quê? Porque mudanças de comportamento, melhorias para a nossa vida, nós como seres humanos imperfeitos sempre teremos alguma coisa para melhorar. A perfeição não é atingível para nós, tá certo? Então, se a gente quiser, nós vamos ter sempre alguma coisa para trabalhar. Outra questão importante, do ponto de vista aí da organização, os nossos encontros, eles são abertos. O que significa isso? Encontros fechados ou organizações fechadas estabelecem um calendário. Olha, nós vamos ter um curso que começa tal dia, ou nós vamos ter uma terapia formada com 4 ou 5 pessoas e vai ter tantas sessões. Aqui não é assim, aqui é aberto. Aqui o show começa quando você quiser. A gente se reúne toda semana e as pessoas chegam e podem começar a qualquer momento. Basta ter vontade para isso, né? E o nosso acervo aqui de vídeos, né, que a gente está construindo aos poucos com a gravação aqui dessas aberturas, vai permitir que quem quiser rever ou quem chegou depois e tiver dúvidas, possa ir aprendendo aquilo que não teve oportunidade de ver ao vivo. Então não há necessidade aí de fazer reserva, nem precisa avisar, tá certo? É só se conectar no dia e hora marcados. Uma outra dúvida que quem não conhece o trabalho costuma ter é quanto custa para participar, né? E a nossa participação aqui é totalmente gratuita, né? Nossas atividades são lideradas por pessoas que fazem isso de forma voluntária, né? E para parafrasear aí publicidade aí de um cartão de crédito famoso, né? As coisas mais importantes são aquelas que não têm preço, certo? A participação, então, né, ela é uma ferramenta onde muitas vezes a gente se apoia. É comum a gente ouvir de algumas pessoas: e agora está tudo legal comigo, eu não preciso mais participar, né? E isso é um engano, é uma atitude ao mesmo tempo egoísta, né? Porque é justamente quando a gente está numa situação melhor, né, que as outras pessoas que estão no grupo numa situação menos favorecida precisam do nosso apoio, né? Se a gente não fizer isso, né, essa troca que a gente faz na roda de partilha, ela acaba correndo risco de não se perpetuar, ok? Então essa é a sistemática aqui dos nossos encontros semanais.